Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 45. A nossa mesa redonda de hoje vai discutir, vai debater e conversar sobre a Angela Merkel. Nesse exato momento que, depois de 16 anos, sendo a chanceler da Alemanha, Dona Merkel está justamente de saída, saindo do cenário, e, sem dúvida, nos últimos 16 anos é muito difícil de você falar, conversar sobre a Europa, sobre a Alemanha, sem falar sobre a Angela Merkel. Ou seja, o destino da Angela Merkel teve muito entrelaçado com o destino da Europa e com o destino da Alemanha, né? Desde lá do seu início, lá em 1990, né, onde ela era uma espécie de protegida do Helmut Kohl, né, da direita alemã, até se tornar a mulher mais importante do mundo, né, segundo a revista Forbes, vários anos. Dona Ângela percorre um longo caminho de realizações e de uma vida política bastante interessante. E atravessando grandes crises ao longo desse período, né? Desde a crise financeira dos anos, né, 2009, depois a crise do euro, né, que acaba envolvendo também a crise grega, né, que também ficou bastante famosa, a crise da Crimeia, quando a Rússia invade a Crimeia, quando tem a crise dos refugiados, né, na qual Dona Merkel coloca 1 milhão, mais de 1 milhão de refugiados para dentro do país, e isso tem consequências, inclusive consequências políticas sobre o seu desempenho eleitoral. Tem a crise da saída da Inglaterra, né, da União Europeia, e tem também, para fechar, a crise da pandemia. Né? Então, uma série de crises que Merkel vai atravessar, representando muito uma imagem que fica da Merkel para os alemães, que é uma ideia de estabilidade, uma ideia de tranquilidade, de equilíbrio, né, de ponderação. Ou seja, Merkel balança pouco o barco, né, e vai levando as coisas ao longo do tempo, né? Até os próprios alemães criaram um verbo, né, que é merkear, entre aspas, que seria justamente essa questão de você não tomar a decisão de pronto, você ir fazendo as coisas devagar, empurrando as coisas com a barriga, até encontrar uma solução e por essa solução sair. Então, essa seria a característica da Merkel, né? Quando a gente fala em ponderação, equilíbrio, né? Se você for perguntar ao ministro da economia grega, né, que negociou durante a crise da Grécia, ao Varoufakis, talvez ele não ache que a posição da Merkel seja tão ponderada, tão equilibrada, enfim, há controvérsia sobre esse tema, né? Merkel levou a direita alemã para o centro, incorporou questões do SPD, né, do Partido Socialista Alemão, incorporou questões dos verdes, enfim, e sendo que dos 4 mandatos da Merkel, 3 foram em coalizão com o SPD. Né? Então, eu acho que essa característica da Merkel, justamente de pertencer, né, esse grande centro alemão, essa grande capacidade de você coordenar conflitos e interesses, e, acima de tudo, manter uma determinada estabilidade na Alemanha numa época de grandes transformações, de grandes impactos, grandes perdas para os outros países. Então, vai ser justamente sobre essa figura, que, sem dúvida, é uma figura bastante interessante, onde a gente vai conversar exatamente o que foram esses 16 anos, né? Esses 16 anos da Merkel, esses 16 anos da Alemanha, esses 16 anos da Europa. Sem dúvida, uma figura muito marcante, num contexto no mundo onde você tem muito poucas figuras marcantes, né? Então, sem dúvida, no mínimo em termos de personagem, é uma perda. Então, a gente vai conversar exatamente sobre esses 16 anos da Merkel, o que isso significou para a Europa, o que significou para a Alemanha, e, para terminar lá no final do programa, quais são as perspectivas aí com a saída da Merkel do cenário. Bom, estamos aqui com a nossa mesa tradicional, já estamos... Tudo bem, Prado? Luiz Carlos Delorme Prado,
mais uma vez, né, Prado? Hoje o tema é Alemanha, né? A Merkel. Tudo bem, Isso, Pradinho? tudo bem. É um Pradinho trabalhou tema. hoje de manhã, né, Prado? Estava vendo você lá no canal do Instituto de Economia, já participou hoje de manhã e está aqui na madrugada da quarta para quinta-feira gravando conversa. Já participei de manhã, já dei aula de tarde, e é o terceiro turno hoje, né? É o terceiro turno, olha só, sendo explorado, pobre do professor Prado. Eduardo Costa Pinto, tudo bem, Dudu? Tranquilo? Tudo bem, grande Picado? Boa noite. Vamos hoje ter um Boa debate. tarde ou bom dia, a hora que vocês forem assistir o Hora vídeo. que a rapaziada for assistir, né? A gente grava de. Por isso que a gente não faz live, gente. A gente grava 1 hora da manhã, né? Fazer uma live É, 1 hora da manhã. live Parece uma bem. hora da manhã vai ser difícil, né? Vai ser difícil, né? Vai ser aqueles programas de rádio antigo, né? O Deuzão Alves, assim, na madrugada. Exatamente, tá bom para programa de rádio na madrugada. Grande Numa Azati. Tudo bem, Numa? Tudo bom, Ricardo? Vamos lá, enfrentar Pronto um para falar tema. sobre a Alemanha. Quer falar sobre a Europa e acaba falando sobre França também, a relação Alemanha-França durante esses 16 anos, né? Bom, Merkel encarou uns 4 presidentes franceses, não é isso? Enquanto ela ficou lá, rodaram uns 4 franceses, uns 4 presidentes americanos, né? Uns 5 ou 6 primeiros-ministros lá da Grã-Bretanha, enfim, essa coisa toda. 9 Bastianzinho, da Itália. hein? Os 9 9 da Itália. os 9 italianos. Eduardo Bastian, Alemanha. Olha só, Bastian, o último programa foi sobre a Argentina, que foi um programa muito bom, sugiro a rapaziada a ver, porque foi de primeira discussão sobre a Argentina. E hoje mais um tema que você gosta, né? Que é a Alemanha, né? É isso, é. Vamos ver. Promete, promete. Promete, né? É isso aí, senhores. Vamos lá para esse tema, que esse tema é interessante, a figura é interessante, o contexto também. Vamos ver se a gente bate um bom papo, uma boa conversa sobre Angela Merkel, né? Bom, a Europa e a Alemanha nos tempos de Angela Merkel. Senhores, começando com o Pradinho, né? Pradinho, só antes lembrando o pessoal, para quem gosta ali de ficar ouvindo desse programa no podcast, né, enquanto está caminhando, correndo, fazendo outras coisas, etc., é só procurar canal IE-UFRJ, que é o podcast do canal do Instituto de Economia do UFRJ, tem todos os programas lá, inclusive esse. Então você pode lavar sua feira, dar sua corridinha, enfim, ouvindo essa conversa sobre o mundo contemporâneo. Luiz Carlos Delorme Prado. Merkel, a Europa e a Alemanha. Bem, vamos lá, Vicário. Para começar, nesses 16 anos que você falou da Angela Merkel, ela lidou com 4 presidentes americanos, 4 presidentes franceses, 5 primeiros-ministros britânicos, como o Bastian falou, 9 italianos e 9 japoneses. Então, realmente, ela lidou com um grande número de chefes de Estado de outras grandes potências. Além disso, foi um período que ela esteve à frente do governo alemão, como você falou, foi um período de grandes desafios. Tá? A grande recessão, depois da crise de 2008, a maior do pós-guerra, com impacto muito grande sobre o funcionamento da economia mundial. E, quando se compara o desempenho da economia alemã com outros países industriais avançados, se vê que, desde 2005, o PIB alemão cresceu 2 vezes mais rápido do que a do Reino Unido, a do Canadá, a do Japão e da França. Nesse sentido, veja, não quer dizer que ele cresceu tanto assim, porque realmente esse é um período de crescimento muito mais moderado. Nada se compara ao excepcional, completamente fora da curva de crescimento da China e de outros países asiáticos, em comparação com esses. O Japão cresce pouco também nesse período, né? Em comparação com o caso da Alemanha. Mas, além disso, a Merkel conseguiu, ao longo dos seus governos, um resultado interessante também na criação de empregos, inclusive empregos femininos. A Alemanha hoje tem o nível mais elevado de emprego
feminino, a maior participação na força de trabalho do G7, dos 7 países mais industrializados, mais avançados do mundo. Como você falou também, ela integrou mais de 1 milhão de refugiados da Síria, isso dentro da postura, inclusive com preocupações fiscais, ela vai criar mecanismos de financiamento para a integração desses imigrantes na economia alemã, mas isso é muito interessante. A Alemanha tem esse desempenho com dívida pequena, baixa. Uma das características do governo dela, em especial do ministro da Fazenda, o Wolfgang Schäuble, será justamente de manter orçamentos equilibrados. Então, o investimento público alemão foi muito baixo, em comparação com aquilo que seria esperado do poderio econômico da Alemanha. Uma das críticas que se faz para a herança do governo dela é que a Alemanha precisa de pesados investimentos em infraestrutura. Isso seria um dos pontos fracos do seu governo. A questão da energia, que é outro ponto de discussão muito grande, dentro a Alemanha desiste da energia nuclear e procura alcançar outros objetivos de sustentabilidade dentro da área energética. E um ponto que a Alemanha também ela está abaixo da média europeia é da digitalização, tanto na área de negócios quanto nos serviços públicos. Nesse sentido, a Alemanha, de certa maneira, com a sua base industrial sólida, tendo, inclusive, a China como um grande mercado das suas exportações industriais, ela dá a Alemanha na Europa dos grandes países europeus, é o que tem maior relação econômica com a China e com a Rússia. Por um lado, para a importação de energia, no caso da Rússia, e, por outro lado, para a exportação de produtos industriais, no caso da China. Essa é um dos pontos de debate, inclusive com a extensão dos verdes e dos liberais, que são críticos dessa integração, ou pelo menos dessa relação próxima com a China e com a Rússia. Enfim, para nós abrirmos esse ponto inicial de debate, é um governo que é conservador, preocupado com o equilíbrio fiscal, que cresceu menos do que poderia crescer se tivesse uma política fiscal mais ousada, mas, em contrapartida, foi capaz de trazer resultados econômicos para a Alemanha nas condições ou na comparação com outros países industriais avançados que são considerados bastante bons, de tal forma que ela sai com índice de popularidade de 80% depois de 16 anos no poder. Vamos seguir, eu acho que esse é o ponto inicial, e vamos para o debate. Eu retorno com outros pontos adiante. Obrigado, Pradinho. Bastian, muitas vezes quando a gente olha a trajetória da Merkel e essas coalizões, né, justamente com a oposição, entre aspas, que seria o SPD, né, o Partido Socialista Alemão, a gente nota uma certa continuidade nessa política econômica alemã. Eu gostaria que... Tem um modelo alemão, Bastian? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que tem de ruptura, o que tem de continuidade e quais são as características importantes desse modelo alemão que permite você construir esse centrão, né? Onde você junta liberais, muitas vezes verdes, a direita, a centro-esquerda, que é o SPD, enfim, em torno de um projeto econômico.
É um modelo que a gente chama de crescimento puxado pelas exportações, né? E aí é preciso fazer algumas ponderações, né? Quer dizer, o Luiz Carlos chamou atenção, né, para dados, para algumas características da economia alemã no governo da Merkel. É importante chamar atenção que, quando a Merkel assume o poder, se torna primeira-ministra, a economia alemã estava patinando, né? Quer dizer, ela vinha tendo um desempenho ruim nos anos anteriores. Tá? E aí vem a fase da Merkel, vem o período da Merkel, é um período que, para padrões europeus, foi bom em termos de crescimento econômico, crescimento da renda per capita e geração de empregos, né? A Alemanha estava com taxas de desemprego altas, isso muda no período da Angela Merkel. Então, isso cria, né, uma visão de sucesso em relação ao governo dela, né? Esses dados, em particular, isso aconteceu em particular na comparação com a França, né? Que é uma boa referência em termos uma boa base de comparação para o caso da economia alemã, né? Então, isso cria uma imagem, né, da Merkel de sucesso, né, de sucesso econômico, né? Fez a economia alemã recuperar a sua dinâmica, né? E aí o fator, né, o fator principal que puxou a economia alemã foram as exportações. E aí é interessante o gancho com a tua pergunta, Bicalho, com a colocação das coalizões, que uma narrativa muito repetida, tá, acerca desse sucesso alemão é que esse forte crescimento das exportações que puxou a economia da Alemanha no período da Merkel se deveu a reformas no mercado de trabalho que, na verdade, foram feitas pelo seu antecessor, o Gerhard Schröder, do Partido Social Democrata, ali entre 2003 e 2005, as chamadas reformas Hartz, que flexibilizaram o mercado de trabalho alemão. Não no nível do mercado de flexibilização do mercado de trabalho britânico, por exemplo. Não foi comparável às reformas que a Thatcher fez nos anos 80 no Reino Unido, mas flexibilizou o mercado de trabalho alemão. Tá? Em particular, criou modalidades de trabalho, tá? Os mini-jobs e midi-jobs, em que o empregado, né, não tinha proteção social, não contribuía para a aposentadoria, tá? E aí era mais barato para o empregador. Tá? O que a gente observa durante o período da Merkel é que os custos da mão de obra cresceram menos na Alemanha do que nos seus pares da Europa, da União Europeia. Tá? E aí a argumentação, então, que é utilizada é que, exatamente porque os custos salariais cresceram pouco, isso deu competitividade, maior competitividade aos produtos alemães, permitindo, portanto, esse boom exportador. Tá? Só que não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Os estudos mostram que a sensibilidade das exportações alemãs aos custos trabalhistas é baixa. Tá? Outra coisa, os custos trabalhistas, em média, representam em torno de 20% a 24% do preço dos produtos alemães, tá? De produtos em particular de exportação. Mais de 60% dos custos se devem a custos intermediários. E esses custos intermediários caíram em função do movimento que a gente chama de outsourcing, né? De relocalização de plantas produtivas alemãs no leste europeu, tá? Aproveitando essa fronteira que se abriu depois, enfim, da queda do Muro de Berlim, do colapso do bloco soviético. Tá? Então,
por questões culturais, geográficas. Na Alemanha faz fronteira com a Polônia, com a República Tcheca. Berlim está muito perto da fronteira com a Polônia, por exemplo, até por relações construídas pela antiga Alemanha Oriental com esses países. Tá? Houve um boom de investimentos alemães nessas localidades, transferência de unidades fabris para essas localidades, tá? Que tem mão de obra mais barata, e aí baratearam a produção alemã. Tá? A integração desses países, então, nas chamadas cadeias produtivas alemãs. Tá? Colaborou, isso foi muito importante para aumento da competitividade dos produtos alemães, e não a redução dos custos de mão de obra locais. Tá? Teve menos importância. E outra coisa, também os elos que foram construídos com economias emergentes dinâmicas, como o caso da China e da Índia. Tá? E aí, por exemplo, para a China, a Alemanha vendeu muitos bens de capital. Tá? Bens de capital. Aí também é outro elemento, que não é competição por custo, é aí por diferenciação de produto, qualidade, né, alta tecnologia dos produtos alemães. Fica já levantando uma pergunta agora para o futuro, é que a China está desenvolvendo esses setores, né, e cada vez mais tenderá a ser um concorrente da Alemanha e não um consumidor de produtos alemães, tá, o que coloca um ponto de interrogação para esse modelo para o futuro. Mas, de todo modo, então, é importante, para encerrar essa minha fala, Bicalho, que, se por um lado essas reformas que, na verdade, antecederam a Merkel não foram tão importantes assim para a dinâmica da economia alemã durante os anos Merkel, por outro, houve consequências em termos sociais. Tá? Acho que alguns colegas vão trazer alguns dados aqui, que são interessantes, de grande aumento da desigualdade, de concentração de renda na Alemanha. Desigualdade e aumento da porcentagem um aumento da precarização do trabalho na Alemanha. Esses mini-jobs, que são um tipo de emprego precário, que representavam menos de 6% no primeiro ano que foi lançado, por volta de 2013, 2014, já representava quase 18%. Então, está se criando o que a gente chama de um mercado dual de trabalho na Alemanha. Você tem trabalhadores que têm carteira assinada, têm condições muito boas, e tem o trabalhador precário, né, e que é uma bomba relógio, na verdade, em termos sociais, porque esse sujeito, quando essa turma estiver se aposentando, eles não vão ter direito à aposentadoria, tá? Eles não vão ter os benefícios que os outros trabalhadores têm. Então, tendem a ficar num estado de pobreza. E o mini-job, aí realmente eu encerro, tá? Ele foi vendido, né, na época, como sendo, digamos, um primeiro passo. O sujeito se emprega no mini-job e depois ele consegue entrar, digamos, conseguir um emprego de melhor qualidade. Na verdade, a evidência não aponta para isso. O sujeito que vai para o mini-job acaba ficando no mini-job, ele vai passar a vida inteira dele profissional trocando de mini-job. Tá? Então, esse pessoal vai enfrentar uma velhice na pobreza. Tá? Então, são alguns elementos, né? Na verdade, eu acabei não indo tanto para a questão das coalizões políticas, tá? Mas, pelo menos, acho que a gente aqui conseguiu dar um panorama, né, do funcionamento desse modelo econômico alemão puxado pelas exportações, né, export-led, como o pessoal costuma falar na literatura anglo-saxã. Aí depois a gente continua, Bicalho. Obrigado, Bastianzinho. Numa, eu queria te colocar a seguinte questão, quer dizer, muitas vezes, quando se discute a questão da Merkel, né, surge sempre essa ideia da coisa da estabilidade, do equilíbrio, na verdade, da manutenção do status quo, né, de uma certa estabilidade ao longo de todo o período, né? E
O que eu ia te perguntar é o seguinte, mas, no entanto, por um lado, quer dizer, você também não acontece muitas coisas, né? Por exemplo, estou colocando concretamente uma questão que o Yanis Varoufakis estava colocando sobre a Merkel, estava vendo um depoimento dele sobre a Merkel, e ele colocando o seguinte, que era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, em que ponto a Merkel ela representava justamente aquela Europa que abriu mão de ser aquilo que a Europa poderia ser, em termos da fraternidade, da construção de uma Europa mais igual, menos desigual, para que ele diz que a Merkel seria, na verdade, a Europa dos bancos, do mercado financeiro, do grande capital, e que ele justificava muitas vezes o crescimento da extrema-direita, enfim, em função disso, etc. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa face da Merkel, né? Ela, que eu acho que ela é bastante representativa, sim, dos últimos 16 anos. E, inclusive, como é que o capitalismo europeu evoluiu ao longo desses últimos 16 anos e das enormes dificuldades da França de lidar com isso, né? Não foi só Grécia, Portugal, Espanha, mas quantas vezes, digamos, os presidentes franceses ficaram na brocha, não é isso? Esperando alguma sinalização da Merkel, no sentido de abrir um pouco a Europa, enfim, de preocupar-se mais com o crescimento e outras coisas do que a questão fiscal. É uma provocação, Numa. Bom, Bicalho, são várias perguntas, na verdade, acho que são interligadas, como você bem colocou. A Merkel chega no poder em 2005, né, como já foi apontado, e, na verdade, é interessante ver que, desculpa, numa certa medida, o que a gente observa, como você bem colocou, é uma certa estabilidade, assim, em termos de, vamos dizer, políticas econômicas, em termos de política de forma geral. Ela vai liderar, assim, 3 dos 4 governos dela são de governos de coalizão, com o SPD. Então, a gente vê que ela encarnaria, a priori, uma figura meio de centro, uma espécie de epicentro da vida política alemã. Mas, como você colocou, essa imagem assim, ela vai ser contrabalanceada por uma série de eventos e uma série de atitudes que foram tomadas pela Merkel, e que, na verdade, são representativas, obviamente, de um grupo amplo, assim, que ela representa dentro da Alemanha, né? Dentro do mundo político, dentro do mundo econômico. Né? E é significativo que, logo após a chegada dela no poder, assim, rapidamente, né? Vão aparecer os primeiros sinais da grande crise econômica e financeira global. Tá? Já a partir de 2007, você tem os primeiros sinais. Bom, e depois, em 2008, aí a crise explode mesmo. Em 2009, provoca uma onda de recessões nos países mais ricos, nos países centrais. Né? E, nesse momento, vai acontecer a crise chamada crise da zona euro. Tá? Uma crise que vai particularmente atingir os países da periferia da zona euro, né? Em particular aqueles do sul, né? A Grécia sendo a maior vítima, mas não esqueçamos também que a Espanha, Portugal, a Irlanda e até, numa medida menor, a própria Itália, vão também experimentar momentos muito difíceis. E muito disso acontece em função da inflexibilidade da Alemanha em relação ao papel que deveria desempenhar o Banco Central Europeu. E em relação a uma recusa
na verdade, de mostrar solidariedade em relação a esses países da periferia da zona euro. Então, são duas coisas. Não esqueçamos também que a Merkel era a figura talvez mais saliente, mais importante da famosa Troika, né, que vai impor, ou seja, com a União Europeia, o Banco Mundial, enfim, a União Europeia, através também do Banco Central Europeu, com o FMI, que vai impor à Grécia uma série assim, de, vamos dizer, de reformas ultraliberais como condicionantes para supostamente ajudar a Grécia, que na prática, bom, não vai acontecer. Deixar a economia grega afundar, vão inclusive interferir no próprio processo democrático na Grécia, quando você tem assim uma intervenção que tira dos bancos privados gregos o acesso ao mercado interbancário, o acesso à liquidez, e que, na prática, faz com que você nem pode mais retirar dinheiro nos caixas automáticos, por exemplo, dos bancos na Grécia. Isso após o referendo que rejeitava o plano justamente defendido pela Troika, o plano de suposto resgate, que era proposto pelas autoridades europeias com a liderança, obviamente, da Merkel. Então, isso é extremamente grave, a gente for pensar, porque, no final das contas, o Tsipras vai aceitar esse diktat, essa imposição da União Europeia, enfim, da Troika, de forma geral, e, bom, isso mostra, assim, vai ir contra a própria expressão, vamos dizer, popular. Tá? Então, esse episódio mostra que teve uma inflexibilidade por parte da Alemanha e por parte da sua maior dirigente, a Merkel, que é, na verdade, significativa de uma série de elementos. Tá? Primeiro, você tem, de fato, um posicionamento da Merkel e um posicionamento da Alemanha, dos dirigentes alemães, que, até por evitar conflitos internos, gostam de designar os outros países da União Europeia como responsáveis por, vamos dizer, políticas irresponsáveis, e isso constitui uma forma assim de, vamos dizer, abafar um pouco o conflito que você poderia ter dentro da Alemanha por conta justamente das reformas que não são tão tão profundas, mas que tipo mexeram muito no mercado de trabalho, como as chamadas reformas Arts, que foram citadas pelo Eduardo Bastian. Então, é uma forma de criar um contrafogo. Tá? E isso, claramente, num momento onde, depois da crise de 2008, 2009, um país como a Alemanha, que tem, assim, todas as coisas, que não tem uns problemas de endividamento, de conseguir, assim, emitir dívida, porque, bom, o euro, de fato, não é emitido pela Alemanha, mas, na prática, a Alemanha, os títulos da dívida alemã são tão assim procurados, tem uma liquidez tão importante que você teve até taxas de juros negativas, tá? Até em termos nominal, não só em termos real. Então, assim, na verdade, os investidores pagavam logo depois da crise para comprar esses títulos, porque são considerados tão assim seguros. Então, a Alemanha poderia ter, sem dificuldade nenhuma, se houvesse, obviamente, o consenso político em volta disso, praticada uma política de estímulo à demanda efetiva, particularmente através do gasto público direto, via investimento, infraestrutura,
etc., ou através de transferências para a população, para estimular o consumo, o que acabaria estimulando também o investimento. E a Alemanha não fez isso. O que foi ruim, obviamente, para a população alemã, e a grande justificativa para manter essa austeridade era não podemos seguir o caminho que seguiram os países do sul da Europa, porque, bom, eu vou voltar a esse ponto, é bastante problemático, e ainda por cima, a Alemanha, não cumpriu o papel de centro cíclico da economia europeia que ela deveria ter. Porque a Alemanha é a maior economia da União Europeia. A gente sabe que quase 80% do comércio dos países europeus, na verdade, é intra-europeu, ou seja, é com outros países europeus. Então, como maior economia, o papel dela seria ser uma locomotiva, é justamente importar dos outros países, gastar, então, tipo, ser uma espécie de, vamos dizer, de comprador de última instância, justamente nos períodos de crise. Ela não fez isso. Então, é justamente a frase que você citou. A Alemanha não está permitindo à Europa, pelo menos do ponto de vista econômico, de ser o que ela deveria ser. Por quê? Porque não tem esse papel de ela não cumprir o seu papel de centro cíclico da economia europeia, ou seja, não estimula a demanda agregada do continente europeu. Ela impõe umas regras, já pelo menos por muito tempo impus, até recentemente, aí a gente vai conversar sobre isso mais para frente, onde pela primeira vez aceitou o princípio de títulos públicos emitidos na escala europeia, e não mais só a nível de cada país, mas isso é completamente novo, né? desse ano, né? Ela não permitia isso. Ela impôs um modelo de funcionamento ao Banco Central Europeu que, na verdade, era uma cópia da atuação do Bundesbank. Não é por acaso que a sede do Banco Central Europeu está em Frankfurt, aliás. Tá? Então, o que a gente vê é que, olhando meramente do ponto de vista econômico, você tem essas dimensões, essa falta de compromisso da Alemanha, e, na verdade, quando eu falo da Alemanha de forma geral, não é da Alemanha de forma geral, e, na verdade, da coalizão de poder que está dirigindo o destino da Alemanha, tá? Ou seja, da elite, do mundo financeiro, do mundo produtivo tão exaltado da Alemanha, né? Todo essa coalizão assim, na verdade, não tem interesse. Não tem tem interesse em quê? Tem um interesse na manutenção da, vamos dizer, da disciplina dos trabalhadores. E, nesse sentido, o elemento apontado pelo Eduardo Bastian, quando ele falou dos movimentos de relocalização de atividades produtivas na Europa Central e Oriental, e também, obviamente, para as atividades mais intensivas em mão de obra para o espaço asiático, isso se insere justamente nessa, vamos dizer, nessa imposição de uma disciplina aos trabalhadores alemães. E como ainda por cima a tradição na Alemanha não é exatamente das mais reivindicativas, os sindicatos são muito conciliadores, tem muito essa prática de cogestão, ou seja, de ser associados à gerência, ao gerenciamento das empresas, aí isso cria um cenário que, de fato, é muito ruim, tanto para a Alemanha em si, ou seja, para os trabalhadores alemães, quanto para a Europa como um todo. Mas o risco, encerrando agora, não é para criar uma, vamos dizer, uma análise, como a gente pode ler muito, infelizmente, anti-alemã, anti-país alemão. A questão é a atuação das elites financeiras econômicas alemãs. E o fato que, infelizmente, os trabalhadores alemães, não todos, mas uma parte, aceita essa retórica. E aceita que
em nome do bode expiatório representado pelos países da Europa, da periferia da Europa, também contra os estrangeiros, porque a xenofobia é um fenômeno, infelizmente, que tem crescido muito lá. Enfim, então, eram essas curtas observações que eu queria fazer. Valeu, Numa. Dudu, eu queria te colocar uma questão que é a seguinte. Quando a gente observa a trajetória política da Merkel, a ocupação desse centro, né, ela traz a direita alemã mais para o centro, ela vai incorporando questões dos verdes, por exemplo, né, quando você tem Fukushima, a Merkel tinha acabado de estender a vida das nucleares alemãs, né? Ou seja, suspender a moratória que tinha sido decidida no governo anterior, na coalizão dos verdes com o SPD. Ela havia acabado de suspender essa moratória. Quando tem Fukushima, ela rapidamente reage e ela diz, a questão nuclear então acabou. Então, ela volta para a moratória e diz, até 2022 vão ser fechadas todas as usinas nucleares alemãs. E incorpora um programa climático, um programa de transição energética bastante forte, bastante agressivo. É claro que isso gera uma série de problemas, que você aumenta a participação do carvão, aumenta a participação dos gás, né? Aumenta a dependência do gás russo, né? Que agora, com a inauguração, né, do Nord Stream 2, que ela bancou, né? Ela bancou, apesar de todas as pressões europeias, geopolíticas, dos americanos, ela bancou esse gasoduto russo. Então, ela incorpora essa questão do SPD. Eu estava conversando aqui com vocês antes, né? A questão do casamento homoafetivo, né? Que ela era contra, mas chega num determinado momento, ela sinaliza, assim, num programa de televisão, num programa feminino, olha, eu sou contra, mas eu não me oponho a que isso seja discutido no parlamento. E se a sociedade alemã quiser, tudo bem, para mim não tem problema. 2, 3 dias depois, a questão vai para o parlamento, avança e você tem aprovação. Enfim, ela, no meio da questão dos migrantes, a Merkel solta uma frase do tipo assim, o Islã também faz parte da Alemanha, ok? O Islã também compõe a Alemanha. Então, ela ocupa essa posição do centro e vem fazendo isso nos últimos grandes partes desses 16 anos. O que é colocar para você é o seguinte, Edu, a partir de 2017, muda o quadro, porque você tem o crescimento da extrema-direita. A extrema-direita cresce na eleição. Em 2017, nessa eleição, eu acho quando a direita tem 31%, 32%, é quando ela tem menos. E aí, o que acontece, Dudu? O que acontece é o seguinte, nessa eleição última agora, de setembro, a esquerda perdeu, não a centro-esquerda do SPD, a esquerda perdeu espaço e a extrema-direita também perdeu espaço. Ou seja, o que eu queria te perguntar é sobre esse centro alemão, tá certo? Essa dimensão do centro, né? Aqui no Brasil você não consegue o centro, né? Não é a terceira via. O que aconteceu na Alemanha foi ao contrário nas últimas eleições, quer dizer, um processo no qual você isolou a extrema-direita, isolou a esquerda, mais a esquerda, e você mantém esse centro, apesar das preocupações do CDU, de perder espaço para a direita, etc, etc. Eu queria que você falasse um pouco dessa construção política que a gente observa agora, e que a saída da Merkel, só para terminar, Dudu, ela dá um pouco o sinal do esgotamento disso, ou seja, das tensões, as tensões dentro da sociedade alemã, que eram administradas de um jeito, me parece que demonstra um certo esgotamento de se conseguir fazer isso, né? Embora, independente de que seja o cara do SPD ou se seja o cara do CDU, que vão substituir ela, parece um pouco na linha de quantidade, mas até que ponto se esgota essa capacidade? Desculpe pela longa pergunta, Dudu. Não, obrigado, Ricardo. Eu acho que eu vou conectar essa pergunta, inclusive, com o que os colegas falaram, para a dimensão econômica. Pelo menos a hipótese que eu vou levantar, e aí eu vou apresentar até uns 3 gráficozinhos aqui, que é o seguinte. Como o Baixa alertou e o Prado, você teve, ao longo da trajetória do período da Merkel, um modelo alemão sustentado pela trajetória das exportações. Só para vocês terem ideia, aqui, acho que esse dado é bem importante, e que o Baixa já alertou, mas eu vou apresentar aqui para vocês, que é o seguinte.
Observe que as exportações de bens e serviços... Deixa eu botar aqui a ponteirinha para ficar melhor. Espera aí. Vamos lá. As exportações de bens e serviços em proporção do PIB salta de 30,8%, né? Em 2017 chega a 47,2%, em 18 e 19 cai um pouco. Ou seja, você percebe que tem uma puxada pela lógica das exportações, como o Baixa deixou isso muito claro, que é bem importante. Ao mesmo tempo, e eu ia até fazer um comentário, mas até para quem não é, viu, Baixa, porque não é do nosso campo da economia, quando o Baixa falou da elasticidade, é que, na verdade, é o seguinte, mostrou-se uma relação que não existe entre aumento das exportações com queda do preço, né, da mão de obra, né? É evidente que, provavelmente, isso está muito associado ao desenvolvimento tecnológico alemão e da capacidade das manufaturas alemãs, e que são setores tradicionais, como a gente já, inclusive, está associado. Deixa eu apresentar aqui. As manufaturas, em proporção do PIB da Alemanha, giram em torno de 20%, mas que caiu, em certa medida, em 18, 19 e 20, em proporção do PIB, né? Inclusive, claro que em crise é difícil contar 20, mas se a gente pensa em 19, é um dos menores da série histórica. Eu estou tirando 20, que é 17 momentos de crise. Isso acontece, como aconteceu aqui, por exemplo, em 17,7 na crise de 2009, né? E quais são os setores dinâmicos que puxam o valor adicionado das manufaturas? A gente está falando aqui de, né, maquinários e equipamentos, ou seja, tem aumentado a proporção de maquinários e equipamentos, e isso está associado aqui a todo ganho de produtividade interna, mas também exportação de máquinas e equipamentos, como já foi alertado, para a China, inclusive. Essa é uma tensão que, inclusive, porque tem uma ligação, um acoplamento no modelo alemão voltado para exportações com o mercado chinês consumidor de máquinas e equipamentos. E outras manufaturas aqui, a questão da química, né, permanece num patamar elevado, mas chama muita atenção o setor de máquinas e equipamentos, em que a Alemanha é altamente competitiva e ainda poucos setores têm a capacidade de competir com a Alemanha. E isso gera um efeito dual nisso. Ela consegue, para o mercado próprio interno, máquinas e equipamentos, para o setor de manufaturas, ganhos de produtividade e, ao mesmo tempo, com o mercado exportador importante. E por que eu estou ressaltando isso, essas dimensões, antes de chegar na Merkel, tá, Bicalho? Não estou fugindo da questão, não. É que eu acho que essa conjuntura permitiu, num cenário que você tinha, uma Europa crescendo muito pouco e se desindustrializando, você conseguir permanecer com elementos importantes da industrialização, deixa eu tirar agora um pouco, com essa industrialização, você conseguiu se manter. Agora vou usar a linguagem, vamos dizer assim, marxista clássica. Você conseguiu ampliar a acumulação da mais-valia relativa, ou seja, você conseguiu ganhos associados a ganhos de produtividade, né? Mas num contexto com a mudança do mercado de trabalho, com a mudança, com a entrada migratória, isso gerou reduções ou o não acompanhamento do salário em relação real dos ganhos de produtividade, por conseguintemente dos lucros, na mesma velocidade. Então, você também amplia, em certa medida, a mais-valia absoluta. É claro que não é escala dos padrões da Alemanha. Ou seja, é o crescimento do salário numa velocidade muito menor do que esse processo. E o que eu acho nessa lógica, Bicalho? Para fazer essa conexão, que é a seguinte, né? Foi possível nessa trajetória da Merkel, né, conciliar de forma pragmática, e a Merkel é a expressão desse pragmatismo, né? Ela gira para um lado, vai para o outro. Esse exemplo que você deu exatamente isso. Ou seja, tem um problema no Fukushima, ela vai lá e gira, né? Ela diz o seguinte: olha, eu sou contra o casamento homoafetivo, mas ela dá o sinal para o pessoal ir votar e passar. Ou seja, tem um pragmatismo nesse processo que cabe, e foi possível, dado exatamente as condições materiais e econômicas da Alemanha. Modelo exportador, conexão com China, ganhos de produtividade,
uma certa piora no mercado de trabalho com baixa de eleitor Numa, evidentemente. Né? Acho que o Numa também já tinha falado para a gente aqui os dados, que provavelmente ele vai comentar, mas aumentando a concentração de renda, mas observe que tudo isso para os padrões da Alemanha. Né? Mas a lógica da mais-valia relativa, ou seja, associada à questão tecnológica produtiva, permanece como um fator ainda dinâmico. Só que me parece que nessa tensão mais recente, né, e aí tem aumento da tensão interna, né, aumento da questão migratória, dessas tensões do crescimento da extrema-direita. Ou seja, como é que você mantém esse rearranjo pragmático pelo centro? Né? Nessa nova reconfiguração nesse momento. Então, eu acho que a Alemanha, e acho que a Merkel, e aí, como você comentou, acho que tem uma tendência não para a extrema-direita, mas a dificuldade da conciliação desses interesses, e como o Numa e o Baixo Prado falaram, que foi possível conciliar sim, né? Só sempre lembrando, no contexto de capitalismo europeu e alemão, com predominância do capital portador de juros, ou seja, com ganhos dos segmentos bancários alemães, diante, inclusive, para fora e para dentro, ao mesmo tempo com ganhos de produtividade de lucro industrial, e sim, como os colegas já falaram, com uma certa compressão dos ganhos salariais, mas é evidente que nada de uma compressão é equivalente a outros países europeus. Eu acho que a questão toda que se coloca é como você mantém esse arranjo, né? Se pós-crise, a dificuldade de continuar acoplado com a questão chinesa, ganhos de produtividade se mantendo e tensões internas políticas associadas a questões migratórias e crescimento da extrema-direita. Eu não acho, e aí voltando, Micael, acho que é difícil essa conciliação, esse pragmatismo. Por quê? Porque me parece que tem condições da estrutura econômica alemã, mesmo você tentando manter o tempo inteiro naquele padrão, mas me parece que vai ser difícil manter esse mesmo padrão, dado as transformações que estão acontecendo no entorno, nas disputas geopolíticas, né? E também, em certa medida, nas questões alemãs que são marcantes, na questão migratória e do crescimento da extrema-direita. Eu acho que, com todo o pragmatismo de quem assumir que o alemão tem essa característica, não será fácil se manter no centro do centro, como a Merkel fez, com todo o seu conservadorismo, e sempre lembrando que, para fora, o Numa já deixou isso muito claro, aí não é conservadorismo, não, aí é enquadramento mesmo. Ou você segue a cartilha do ministro da Economia alemão para quem quer empréstimo ou não, ou você está fora do jogo. Acho que isso é sempre importante ter essa combinação. Isso dificulta, inclusive, a relação na Europa, como o Numa alertou muito bem. Ou seja, se você é o centro dinâmico, mas não gera ganhos para os outros países, né, você terá dificuldade de se manter com o centro dinâmico e as tensões entre esses países tendem a aumentar. Barão do Prado. Eu queria voltar ao ponto do papel de liderança, a ausência de liderança da Alemanha de puxar o crescimento via gasto público. Eu acho que isso é um dos núcleos do dilema da Alemanha ao longo desses anos e que o governo da Merkel expressa bem. O conservadorismo fiscal da Alemanha gera uma situação muito interessante. Como você tem na zona do euro, né, uma moeda única, o que vai determinar os preços relativos vai ser o nível de inflação nacional. O fato da Alemanha ter uma política de administração dos salários, né, na negociação com os trabalhadores, que tendem a crescer pela média da zona do euro, não acima dela, e o gasto público também tende a crescer, não cresce, não puxa o crescimento da economia europeia, tem uma implicação muito curiosa. A inflação na Alemanha é abaixo da média da União Europeia, o que significa que, na prática, ela aumenta a sua competitividade em função dos preços relativos com referência aos outros países da União Europeia. Isso é uma das reclamações que a Grécia fez daquela famosa crise. Enquanto, na verdade, a Alemanha devia puxar os preços para cima para justamente abrir espaço
para mudanças de preços relativos a favor de outros países da União Europeia e, portanto, reduzir o seu superávit na região. Isso está diretamente ligado à própria visão de mundo que os alemães têm de que dívida não é uma coisa boa, que o governo tem que ser, o gasto público deve ser equilibrado, as contas públicas devem ser equilibradas, com consequências muito ruins para a taxa de crescimento da União Europeia no seu conjunto. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: apesar de tudo isso, o governo alemão, nesse período, foi muitas vezes pragmático, tinha uma preocupação de manutenção do equilíbrio da Europa e fazia concessões dentro disso. Saiu do Guardian, hoje ou ontem, um artigo muito interessante do Adam Tooze, que é um grande historiador, um dos principais historiadores contemporâneos, conhece muito a história alemã, que chama a atenção para a preocupação caso, na próxima coalizão do SPD, com os verdes e com os liberais. Os liberais, como nós chamamos, mas eles chamam o Partido de Democratas Livres, né? Isso, livre e democrático. Então, que tanto os verdes quanto esse partido dos democratas livres estão pleiteando a função de ministro da Fazenda. O ponto do Tooze é que isso é uma grande ameaça à União Europeia, porque, em especial, o Christian Lindner, que é o líder do FDP, do Free Democratic Party, do Partido dos Democratas Livres, ele é muito, na expressão dele, ele é um liberal vulgar, que defende banalidades. Ele é muito menos sofisticado do que o ministro da Fazenda atual, que, embora também seja um defensor do equilíbrio fiscal, ele entende a complexidade da posição europeia atual. Então, de certa maneira, a Merkel, o governo Merkel, ele também equilibrava a posição, ele evitava que a Europa entrasse num cenário de maior conflito do que poderia ter pelo pragmatismo do atual governo. Então, isso é uma herança curiosa do governo Merkel. Se eles administraram com falta de sensibilidade, o risco que nós corremos agora é essa falta de sensibilidade piorar, não melhorar. O Tooze chama a atenção que esses dois partidos que cresceram muito, né, os dois partidos tradicionais, os sociais-democratas e os democratas cristãos, tiveram a participação pouco mais da metade dos eleitores alemães, um grande crescimento tanto dos verdes quanto esse dos democratas livres. Esses partidos têm uma base mais jovem de executivos e são mais, para usar a expressão, mais neoliberais, no sentido mais claro do termo, mais tradicional do termo. Os verdes têm a vantagem de que eles têm uma preocupação ambiental e, portanto, são mais flexíveis no gasto público. Os democratas livres são aquela gestão financeira pouco ilustrada, é um liberalismo tradicional, liberalismo banal. E portanto, esses problemas, essa herança de política econômica pode se aprofundar com graves consequências para o conjunto da Europa. Baixa. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. O Luiz Carlos falou da questão dos preços relativos, da inflação menor na Alemanha do que nos outros países. Mais importante do que isso
é que, com medidas, enfim, com expansionistas, de aumento do gasto público ou uma dinâmica de aumentos salariais maior, né, de maior aumento salarial, isso, na verdade, ia aumentar a demanda por importados, né? Demanda por importações, e poderia contribuir com isso para puxar um pouco outras economias europeias, né, em particular as economias do sul da Europa. Tá? Porque essas economias se ressentem muito exatamente pelo fato de que têm déficits na balança comercial, né? E importam mais da Alemanha do que exportam para a Alemanha. Tá? O que não acontece com os países ali do leste europeu, exatamente porque conseguiram se inserir nessas cadeias produtivas alemãs. E, na verdade, esse próprio movimento para o leste europeu da Alemanha deslocou países da Europa mediterrânea, né? Houve a substituição de países da Europa mediterrânea por países do leste europeu. Foi parte do processo. Então, existe um ressentimento das economias do Mediterrâneo, né? por a Alemanha não desempenhar esse papel que podia estar fazendo, de puxar mais, com políticas expansionistas, puxar a economia desses países, e também, como já foi comentado, pelo tipo de liderança que a Alemanha exerceu durante a crise do euro no começo da década de 2010, e que foi realmente muito negativo. O tipo de pacote que foi imposto à Grécia, na verdade, aprofundou os problemas. Eu gosto de usar a imagem, né, de que acaba sendo, na verdade, um problema semântico aqui, né, porque é um ajuste que desajusta. É um ajuste que, na verdade, usando a expressão anglo-saxã, é um misnomer, porque é um ajuste que desajusta. Tá? Então, aprofundou os problemas da economia grega. E uma negociação muito dura, intransigente com os gregos. Tem um filme do Costas Gravas, baseados no livro do Varoufakis, Dudu Costa Pinto nos recomendou, eu vi recentemente, muito bom, muito interessante, né? Que é o depoimento, na verdade, do... Que o Bicalho me indicou, só para O comentário. Bicalho indicou, então é isso. Aqui ninguém toma carona. O filme é o Jogo do Poder. Jogo do Poder. Né? E tá no YouTube, R$14,90 o aluguel. Que é Adults in the Room, em inglês, né? Que é o título do livro do Varoufakis a partir das memórias dele, do período em que ele foi ministro da Fazenda da Grécia, das resistências, dificuldades que ele sofreu, em particular por parte do ministro da Economia da Alemanha. Tá? Então, essa ortodoxia extremada na Alemanha, que tem razões, né? O ordoliberalismo alemão tem algumas razões, tem explicações históricas, né, particulares ali da Alemanha, acaba sendo muito nociva para a Europa, vem sendo muito nociva para a Europa, tá? Na construção das instituições da moeda única, mas também de outras instituições da União Europeia, que, na verdade, criam uma série de dificuldades para políticas expansionistas. Tá? Só um comentário baixo. Coloca, na verdade... Oi. É uma frase só. É muito interessante que na crise grega, os primeiros empréstimos feitos puxados da Alemanha foram justamente o suficiente para resgatar os bancos alemães e franceses que prestavam para a Grécia. Pois é. Ajudaram muito pouco a Grécia. Ajudaram. Inclusive uma acusação, uma observação que o Varoufakis faz, né? Que nunca o objetivo foi salvar a economia grega, mas salvar os bancos alemães e franceses que estavam expostos na Grécia. Né? Então, agora, mais recentemente, houve uma quebra de tendência com essa sinalização na direção dos títulos, dos eurobonds, né? Dos títulos europeus, que é uma mudança interessante. Né?
é uma mudança interessante. Vamos ver, o Luiz Carlos agora chamou atenção para esse problema, né, de quem será o ministro da Fazenda na coalizão, nessa nova coalizão, mas foi uma mudança interessante, né? Não foi essa tônica dos anos da Merkel. Sobre a coalizão, duas observações rápidas na parte política, seria uma coalizão de 3 partidos. O encaminhamento, hoje em dia, é para isso, que não acontece desde os anos 50 na Alemanha. Tá? Uma coalizão de três partidos de peso razoável, né? Formando a base da coalizão, o que, obviamente, torna o gerenciamento mais complicado. Agora, eu vou aqui fazer uma observação audaciosa, né? Eu próprio teria que pensar um pouco melhor se eu concordo com isso, é uma provocação, de uma certa morte da política na Alemanha, uma vez que, por exemplo, os 2 principais partidos se tornaram muito parecidos. Tá? A CDU e o SPD se tornaram muito parecidos, governaram juntos por muito tempo. O candidato do SPD, que ganhou agora, foi ministro da Economia da Merkel. Tá? E as agendas, elas têm diferenças. O SPD trouxe elementos para os governos da Merkel, como, por exemplo, o salário mínimo em 2015, mas as diferenças talvez não sejam tão pronunciadas. Há um certo mimetismo, né, que os 2 partidos um pouco se fundiram. As diferenças são tênues. Tá? Tanto que um amigo que mora na Alemanha comentou na eleição passada, a última que a Merkel se elegeu, era até constrangedor no debate, o Martin Schulz, que era então presidente do SPD, porque ele não tinha nada de muito diferente para falar do que a Merkel. As propostas eram muito convergentes. E aí, obviamente, o eleitor ficou com o que já conhecia com a Merkel. Agora houve uma janela de oportunidade para o SPD exatamente porque ela não mais participou, ela resolveu sair da política. E possivelmente ganhou exatamente, né, e os analistas apontam para isso, o candidato que melhor representava a continuidade da Merkel, que foi identificado como aquele que melhor representava a continuidade, a despeito de ser de outro partido. Tá? Então, essa morte da política, que é essa colocação audaciosa que eu fiz, não me parece positiva. Tá? Ainda mais com o partido de Linke encolhendo, né? O da esquerda, que é chamado hoje de extrema esquerda. Só que, na verdade, a agenda do Die Linke é uma agenda do que seria o Partido Social Democrata nos anos 70 ou 80. Sua principal liderança ali na origem do Die Linke era um ex-político do SPD, o Oscar Lafontaine, que saiu do partido exatamente contrariado com aquelas reformas hard do mercado de trabalho que flexibilizaram o mercado de trabalho no sentido criar a precarização no mercado de trabalho alemão. Tá? Então, não me parece que seja positivo. Tariq Ali tem um livro, infelizmente ainda não li, mas o título, a ideia é muito interessante, né? Que ele fala sobre o radicalismo de centro, o centrista radical, dizendo que é das coisas mais perigosas hoje em dia é o centrismo radical. Tá? Talvez a Alemanha padeça disso. Numa. Sim, eu só queria fazer algumas observações. Assim. Primeiro, em relação ao que comentou o Eduardo Costa Pinto. Interessante pensar, de fato, bom, como ele colocou, a Alemanha e o país dentro da União Europeia, enfim, na Europa, vamos não limitar só a União Europeia, vamos integrar também outros países, particularmente o Reino Unido, né, que não faz mais parte. Então, a Alemanha seria desses países assim, mais relevantes, dessas economias mais relevantes da Europa, aquela que teria sofrido comparativamente da menor perda em termos de poder industrial, conservando um alto grau de diversidade, de diversificação produtiva
estando presente em todos os setores assim da fronteira tecnológica de todos os setores, tendo uma forte densidade em exportação de bens manufaturados, bens industriais intensivos em tecnologia, particularmente os chamados bens de capital, máquinas, equipamentos, os bens de consumo durável, carros, assim, automóveis, linha branca de alto padrão, etc. Na química também, enfim. Você já tem essa, de fato, essa força, essa diversidade na produção industrial que foi essencialmente preservada, apesar da relocalização parcial do emprego produtivo em outras áreas, que seja na própria Europa Central-Oriental ou na Ásia. Tá? E como a Alemanha, esse é um ponto importante, sede de muitas grandes empresas industriais ou de alta tecnologia, de telecomunicação, de grupos de imprensa, o grupo Springer, por exemplo, um dos maiores do mundo. Enfim, você tem uma capacidade ainda a Alemanha, assim, vamos dizer que ela concentra ainda muito valor adicionado. Ou seja, as atividades mais remuneradoras hoje, não, em geral, tirando justamente nesses setores de alta tecnologia, altíssima tecnologia, como bens de capital, onde ainda assim você tem uma parcela importante de valor adicionado que está na produção, na verdade, muitos, assim, a maior parte da riqueza que vai ser criada no processo pela empresa e através de funções como vai ser apropriado por funções como a pesquisa e desenvolvimento, as funções gerenciais, as funções de marketing, enfim, todas as funções que se concentram justamente nas sedes das empresas. E a vantagem de você ter grandes empresas multinacionais, como o caso da Alemanha, e não somente de concentrar, então, uma parte importante de valor adicionado ainda no país, de receber também lucros remetidos vamos dizer, pelas filiais espalhadas no mundo, o Brasil sendo, aliás, um dos grandes provedores de lucros, assim, enviando muitos lucros para a Alemanha, devido à presença muito forte de empresas alemãs no Brasil. Então, você tem, então, essa dimensão, e o que acontece no resto da Europa, na verdade, tem que tomar cuidado, assim, a gente vê esse discurso muito forte na academia e muito forte, em particular, no debate público, tem uma espécie de ideia que a Alemanha, de uma certa forma, teria roubado emprego industrial à periferia da Europa. E muitas vezes, aliás, você tem analistas que comparavam o superávit das exportações de bens manufaturados alemão, que era muito elevado, com o déficit acumulado, agregado, somando o déficit de todos os outros países da Europa, dizendo que, de uma certa forma, esse superávit, na verdade, o déficit é o resultado do déficit dos outros. Então, na verdade, a Alemanha se dá bem, entre aspas, às custas dos outros países europeus. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque, na verdade, o déficit que vai aparecendo no balanço comercial dos países europeus, ou seja, as exportações que são muito inferiores às importações em bens manufaturados, em bens industriais, ele devido muito ao efeito China. Ao fato que a China, esses países todos passam até um enorme déficit comercial em relação à China. Então, não tem nada a ver com a Alemanha. E, pelo contrário, a Alemanha, aí que é a diferença, porque esses países perdem a atividade industrial que vai sendo relocalizada justamente
ou nos países da Europa Oriental, ou em países da África do Norte, ou em muito mais no espaço asiático, particularmente na China, porque eles tinham indústrias muito intensivas em mão de obra e com conteúdo, uma intensidade tecnológica muito baixa. A Alemanha, justamente, tem um complexo industrial que é muito vinculado à pesquisa. Você tem uma rede de pesquisa, de institutos de pesquisa que são intimamente ligados à indústria e que fazem com que você tenha uma tradição também muito instalada, né? Não esqueçamos que a segunda Revolução Industrial, quem são os dois protagonistas da segunda Revolução Industrial? Ou seja, lá no final do século XIX, a mudança da matriz energética, a inserção do petróleo como para os motores da explosão, a revolução da química. É isso, a universidade de pesquisa, né, e os departamentos de P&D em empresas são fenômenos que têm um forte peso do experimento alemão do século XIX. Sim, e você tem... Então, essa segunda revolução industrial acontece em dois países. Os dois motores, os dois protagonistas, e até, como indicou o Eduardo, essa ideia de integração entre universidade, pesquisa e mundo, vamos dizer, industrial, ela se dá como se dá nos Estados Unidos, aliás, nesse período. E você tem esse protagonismo tecnológico simbolizado pelo número enorme de prêmios Nobel que vai ganhar, que vão ser ganhos pelos alemães antes da chegada do nazismo. Tudo isso faz com que estruturalmente a Alemanha está sempre assim especializado em produtos de alto valor adicionado, em produtos que integram permanentemente esses avanços tecnológicos, sendo que só aí, numa medida muito menor, em setores muito mais específicos, de forma muito menos diversificada, você vai ver isso na França, na Itália, no Reino Unido, mas não na mesma intensidade. Então, na verdade, essa desindustrialização do resto da Europa, ela é uma consequência estrutural da característica desses países. Não tem a ver com a Alemanha. O problema qual é? E o problema é da Alemanha não compensar isso gastando mais, comprando, sei lá, mais bens assim, vamos dizer, produzidos por esses países. A Grécia, por exemplo, não perdeu um pouco de indústria que tinha, porque, bom, de fato, a Grécia nunca produziu bem de capital, nunca, no máximo que sobrou hoje em dia é a produção agroalimentar. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa ideia de roubo, né? Ela não corresponde à realidade. E depois eu queria fazer algumas observações sobre a evolução dos salários, mas eu não sei, de repente posso conservar isso para as observações finais, né? Porque a gente está se encaminhando, acho que para o final do programa, né? Isso, acho que a gente já cobriu aqui o nosso tempo, né? Então, gostaria justamente de encaminhar as considerações finais dos senhores, né, sobre esse tema que hoje foi justamente a importância, né, da Angela Merkel para a Europa e para a Alemanha. Né? Costa Pinto, acho que vou começar com você, que está hoje, está quietinho, sossegadinho aí. Exatamente pediria agradecer a sua participação na nossa mesa redonda hoje, né, sobre esse tema, e convidá-lo para as considerações finais sobre Dona Merkel, Alemanha e Europa. Eu vou pegar o gancho, vou ser bem breve até para passar para os colegas, mas eu vou pegar o gancho nessa fala do Numa e juntando com o que eu falei, que me fez pensar o seguinte. Claro que aqui eu vou levantar a hipótese, tá? Porque é o seguinte, o quanto e a importância do modelo liderado pelas exportações, vinculados à questão manufatureira e o papel da indústria de máquinas e equipamentos como central, tanto para a manutenção dessa trajetória da Alemanha, né, quer seja pela sua dinâmica interna e os seus efeitos disso tecnológicos para outros setores, mas também para as importações, o quanto se
a competição chinesa aumentar também nos setores de máquinas e equipamentos, né? Esse processo, isso gerará, sim, uma profunda dificuldade de manter esse pragmatismo do próximo governante da Alemanha, de tentar ficar nesse caminho do meio, nesse caminho do centro, dessa lógica de, ou seja, como terá dificuldade, dadas possibilidades, estou levantando hipótese aqui, de mudança dessa estrutura, desse tipo de competitividade, porque ainda nesse momento tem uma complementariedade, porque no caso, a China funciona como um polo consumidor importante de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, que eles ainda não têm a capacidade de desenvolvimento tecnológico para competir com as máquinas e equipamentos da Alemanha. Agora, se a China vai subindo, e a questão toda é que quando a gente fala subindo, fica, não, Eduardo, isso pode ser longe ou não. O problema é que a China dá salto muito rápido nessas coisas. Às vezes, 10 anos, 5 anos é uma coisa muito rápida num tipo de competitividade de seus efeitos na China. E isso pode gerar uma dificuldade enorme dessa trajetória, inclusive dessa permanência da indústria. Claro que aí ela pode também, a Alemanha provavelmente está percebendo e sabe disso, ela tenta acelerar, ela tenta o quê? Como é que eu vou conseguir ganhar produtividade de máquinas avançando na indústria 4.0, ou seja, para que a China, quando vai tentar chegando próximo, ela tenta dar saltos tecnológicos, né? Para manter esse tipo de modelo interno, e aí eu volto, que permite, que olha que é difícil nesse contexto, com a ascensão chinesa e com a transferência da mudança a fábrica do mundo para a Ásia, especificamente para a China, que é o quê? Você ainda conseguir manter um modelo puxado por questão de ganho de produtividade, ou seja, por ganhos de mais-valia relativa, na linguagem aí que eu gosto mais de utilizar. Porque os outros países vão direto no salário, na jornada de trabalho, e mesmo flexibilizando, como Baixa alertou, isso comparativamente ainda é pouco comparado com outras realidades nessa disputa. Então, assim, eu acho que a trajetória, Bicalho, que eu estou levantando aqui é de muito mais da dificuldade de manter esse pragmatismo dado possíveis mudanças de estrutura econômica. Estudo cenário ceteris paribus, como diz economista, mas a Alemanha também não vai ficar parada, ela está correndo também em setores intensivos em capital para acelerar o passo, para conseguir manter esse pragmatismo. Acho que esse é um pouco desse cenário, e o próximo governante terá dificuldade, porque terá que acelerar nesse salto tecnológico para não sentir a China no cangote deles, para tentar manter exatamente esse pragmatismo, essas coalizões, sobretudo na concorrência no setor de máquinas e equipamentos. Valeu, Dudu. Obrigadão. Bastanzinho, suas considerações finais. Bom, a Merkel, uma acusação que ela sofreu, quer dizer, uma crítica, na realidade, que ela sofreu ao longo do seu mandato é que, bom, é verdade que ela gerenciou bem crises, quer dizer, ela tocou bem o barco, mas ela não tinha uma visão da Alemanha, né? Quer dizer, não tinha uma visão de onde ela queria colocar a Alemanha, né? Um projeto para a Alemanha, propriamente. E, na verdade, essa talvez crise de identidade é até mais profunda, né? Quando a gente fala, a Alemanha poderia ter puxado outras economias, enfim. A Alemanha tem uma dificuldade, né, com a questão da liderança, em função da sua história complicada, né, na região. Então, ela talvez tenha alguma dificuldade de assumir um papel de protagonismo, às vezes assume de maneira negativa, como foi no caso da crise do euro. Então, existem então, talvez questões mais profundas, né, em termos do lugar da Alemanha na Europa e no mundo, né, diante de uma realidade também cambiante. Como eu tinha chamado a atenção antes, o Dudu chamou agora, da parte da dinâmica alemã depende do tipo de relação que ela construiu, né, se acoplando na economia chinesa. Só que isso pode mudar, né, tende a mudar, na verdade, no médio e longo prazo. Né, e o papel que ela vai exercer na Europa, né, quer dizer,
não teve o entendimento do papel que cabia a ela como principal motor dinâmico do continente, de ampliar seus gastos para aumentar importações, para puxar um pouco as economias da periferia. Não teve essa percepção, né, por parte dos governantes alemães. E aqui também na relação com a França, né, tem esse aumento muito do peso da Alemanha vis-à-vis a França, né, e que talvez, enfim, a França queira responder de alguma maneira. O Macron tem feito ensaios, né, tentativas de aumentar reequilibrar essa equação, né, essa dinâmica franco-alemã. Então, há alguns pontos de interrogação, né, vários pontos de interrogação e, enfim, questões interessantes a observar nos próximos anos. Valeu, Baixa. Obrigado pela sua participação mais nesse Conversas. Pradinho, suas considerações finais, meu caro Luiz Carlos Delorme Prado. Caro, eu vou terminar trazendo um ponto que não era, obviamente, o centro do nosso objeto aqui, mas que eu acho que vai ajudar a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a entender o que está em jogo agora com essa mudança na Alemanha, também, sob o ponto de vista geoeconômico e geopolítico. A Merkel, com essa figura tão peculiar, um papel que ela tinha importante era equilibrar as pressões que vinham principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos com referência às relações entre a União Europeia e a China e a Rússia. Por que isso é importante? Porque, de certa maneira, embora a Europa continuasse a estar dentro da área direta de influência norte-americana, ela se mantinha com alguma margem de autonomia relativa. Isso se dava principalmente porque a China, por exemplo, é destino de 212 bilhões de euros de exportação da Alemanha, comparado a 171 bilhões de exportação para os Estados Unidos e 147 bilhões de exportação para a França, 114 bilhões de exportação para a Itália. Ou seja, é um grande parceiro comercial da China, da Alemanha. A Alemanha também, apesar das fortes pressões americanas, ela terminou o gasoduto, o que aumentava a possibilidade de exportação da Rússia para a Alemanha pelo Mar do Norte. Prado, um pequeno comentário, foram as pressões dos Estados Unidos. Sim, muito duras, muito fortes. Bem, uma das características desses dois partidos que provavelmente vão entrar na coalizão do SPD, é uma postura de forte resistência e de pesadas críticas e de pouco pragmatismo nas relações com a Rússia e nas relações com a China. Ora, como é que isso fica, dado o papel da Alemanha? Será que a entrada desses dois partidos vai reforçar o surgimento de uma nova Guerra Fria, de uma aproximação da União Europeia com o bloco anglo-saxão e, portanto, uma postura mais dura com referência à China, e a Rússia trazendo mais instabilidade para a Europa, com implicações econômicas e com implicações políticas, ou se o SPD vai manter a tradição do SPD de pragmatismo, de uma visão de uma diplomacia muito pragmática e nacionalista
em vista das transformações ora em curso na economia mundial. Então, eu vejo que nós temos que olhar aqui, como nós olhamos dessa nossa cadeia no Brasil para o que acontece na Europa, é muito importante para nós entendermos para onde vai o mundo contemporâneo. A Europa continua tendo um papel-chave, né, por essa posição entre a China e entre os Estados Unidos, inclusive todo o projeto da nova Rota da Seda da China passa muito pela integração também com a Europa, em especial com a Alemanha. Como é que isso vai ficar nessa conjuntura? Então, os debates econômicos, políticos, geopolíticos, geoeconômicos da transformação em curso da Alemanha têm implicações para o mundo todo e, obviamente, também para o Brasil. Ainda não dá para dizer para onde vai esse país, mas a saída, o fim da era Merkel e surgimento dessa nova coalizão apresenta riscos e oportunidades. Apresenta certamente um cenário de mudança para a Alemanha e, por sua vez, com fortes implicações para a coesão ou para a eventual perda de coesão na União Europeia. Valeu, obrigado, Pradinho. Numa, suas considerações finais, fechando o programa. Pois é. Bom, eu acho que assim, tem um ponto que eu vou explorar brevemente para fechar o programa de hoje, que é a questão da adesão popular muito alta, observada já por meus camaradas, a Merkel. Que não é uma adesão, não é uma... Aí, bom, obviamente, muitos jornalistas exageram, não é uma veneração, não é nada disso, é algo relativamente pragmático e que, na verdade, é muito explicável pelo desempenho relativo da economia alemã em relação às outras economias grandes da Europa, particularmente se for comparado com a economia francesa, a economia italiana, a economia espanhola ou até a economia britânica. O que a gente observa é que, como foi colocado, já planteado no início do programa pelo Bicário, o que propus a Merkel é uma certa estabilidade. Só que, ao mesmo tempo, particularmente depois da crise de 2008, 2009, essas outras economias enfrentaram uma série de problemas. E a Alemanha, que, ao contrário do que se imagina, do que a gente vê muito em análises que não olham os fatos, estatísticos, a Alemanha, na década de 90 e na década de 2000, até 2008, na verdade, até a explosão da crise financeira global, tinha um desempenho econômico em termos de crescimento econômico, de crescimento médio, nesse período dos anos 90 até 2008, e também em termos de crescimento dos salários reais, que era abaixo dos outros países, da maior parte dos outros países europeus, e particularmente abaixo desses países do sul da Europa. Então, não tinha nenhum milagre econômico alemão. O que aconteceu é que a Alemanha conseguiu manter algum tipo de crescimento, não muito alto, mas enquanto os outros passaram, pelo menos até 2012, na maior parte dos casos, por um processo de crise, de recessão econômica. E o que mais interessante ainda é observar que, a partir, e aí são dados da Eurostat, que é o ofício de estatística da União Europeia, a partir de 2009 e até 2017, são os últimos dados que você encontra na série histórica da Eurostat, nesse período, a taxa de crescimento dos salários reais, ou seja, descontando a inflação, mas que, bom,
esse espaço é muito limitado, bom, agora talvez volte a ser um pouco mais significativa, a Alemanha sistematicamente teve uma taxa de crescimento dos salários muito acima da média europeia e particularmente muito acima dos países do sul da Europa, o que não era o caso até então. Isso provavelmente reforçou mais ainda essa popularidade da Merkel. Por quê? Porque mesmo a coalizão assim com o SPD, mesmo o SPD não sendo exatamente a encarnação de uma esquerda combativa e defensora dos trabalhadores, alguma liberdade, assim, ó, vamos dizer, alguma liberalidade em termos de salário aconteceu. Enquanto por 15 anos até a crise você tinha tido quase que uma estagnação dos salários reais, enquanto, por exemplo, na França aumentavam de 30% nesse período entre 2003 e entre 93 e 2008, no caso da Alemanha, estagnação. Aí depois da crise, se passa até um pequeno aumento. Quanto nos outros países, bom, tudo bem, a França voltou a ter algum tipo de aumento no mesmo patamar do que a Alemanha, mas a situação até melhorou um pouco para a Alemanha. Aí a gente pode ver, inclusive isso se explica por um fator muito simples, é que começou a aparecer tensões no mercado de trabalho na Alemanha. A Alemanha, na prática, está virtualmente quase num pleno emprego, né? Desde 2013, 2014. E a imensa generosidade supostamente atribuída à Merkel, no caso do acolhimento dos migrantes durante a crise, a crise, ela foi... Provavelmente teve, obviamente, algum motivo humanitário, humanista, mas tinha também muito motivo das enormes tensões existindo no mercado de trabalho alemão, particularmente nas atividades menos remuneradas e mais intensivas em mão de obra. Tá? E com essa mão de obra chegando providencialmente e permitindo um pouco de quebrar, porque bom, a Merkel é uma política conservadora. A CDU e mais ainda a CSU, que será a parte, o Partido Conservador da Bavária, eles são, se não são xenófobos, obviamente, mas vamos dizer que não são exatamente muito favorável a uma imigração massiva, mesmo se tratando de trabalhadores necessários para a economia do país. Então, lá, de repente, isso foi colocado muito bem pelo Bicalho, ela deu aquela chacoalhada, ela aproveitou aquele momento, a crise, ela aproveitou também, obviamente, o impulso humanitário que toma a população alemã, pelo menos uma grande parte dela, frente ao drama vivido por essas mulheres, esses homens, essas crianças, para empurrar isso. E também, vamos dizer, fazer baixar um pouco essa tensão existir no mercado de trabalho e, pela mesma oportunidade, ganha na esquerda essa áurea de grande humanista, mas diminui também o poder de barganha dos trabalhadores, particularmente menos qualificados. Então, ela, mais uma vez, confirmou que é uma política muito esperta. Ela soube sair muito bem dessa situação. Eu só queria fazer essa pequena digressão, essa pequena observação. Valeu, Numa. Obrigadão pela sua participação. Bom, eu queria agradecer a vocês quatro, né, por essa mesa redonda, por esse 45º Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? Queria agradecer a vocês e principalmente a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, né? Então, desejar a todos, enfim, que se cuidem e nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ.